Olá pessoal, eu sou a Tê Castro. Sejam bem-vindos ao canal Unissérie. E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre as diferenças e as semelhanças entre Laços de Amor e 3 vezes Ana. Então, antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Unissérie. Esse vídeo foi a pedido de Laílson. Obrigada por estar sempre interagindo com a gente. Então, esse vídeo vai conter um pouquinho de spoiler, tá? Porque eu não tenho como fazer diferença sem falar de 3 vezes Ana, que vai começar agora no SBT no início de fevereiro. Então, Laços de Amor é uma novela de 1995, protagonizada pela Lucero e Luiz José Santander. E 3 vezes Ana é uma novela de 2016, protagonizada por Angelique Boyer, Sebastião Rulli, David Zepeda, Pedro Moreno e Suzana dos Amantes. Então, tanto Laços de Amor quanto 3 vezes Ana conta a história das trigêmeas, que sofrem um trágico acidente e, devido a esse acidente, têm suas vidas transformadas. Que os pais sofrem, um trágico acidente de carro. E os pais morrem. E aí, as trigêmeas, que é a Maria Guadalupe, a Maria Fernanda e a Maria Paula. A Maria Fernanda fica cega. A Maria Guadalupe é carregada pela correnteza e achada pela Ana, que cria ela como se fosse sua filha. Com a Maria Paula não acontece nada. Em 3 vezes Ana, aí acontece um acidente com as trigêmeas. Os pais morrem e a Ana Laura perde a perna, um pedaço da perna. A Ana Letícia não acontece nada e a Ana Lúcia é carregada pela correnteza, encontrada pela Soledad, que cria ela como se fosse sua filha. E aí passa-se anos nas duas novelas, elas se tornam, moças, cada uma com seus problemas e com suas personalidades diferentes. Aí você vai ver a Maria Guadalupe e a Ana vivendo alegres e felizes lá num vilarejo. E depois você vai ver a Maria Fernanda e a Maria Paula, que vivem com a sua avó Mercedes, e com a ajuda do seu tio, Eduardo. Em 3 vezes Ana, a Ana Lúcia, que mora no vilarejo com a sua mãe, Soledad. E tem a Ana Laura, que perdeu a perna, e a Ana Letícia, que mora com a sua avó, Ernestina, e que tem a ajuda do seu tio, Mariano. E aí, o que acontece? Tanto a Maria Paula quanto a Ana Letícia são apaixonadas pelos seus tios, A Maria Paula pelo tio Eduardo e a Ana Letícia pelo tio Mariano. Aí você vai ver que todas as duas, tanto a Maria Paula quanto a Ana Letícia, elas são manipuladoras, elas são chantagistas, elas queriam ser filha única, elas fazem várias maldades com as suas irmãs, elas não admitem não serem filha única, elas criam herança só pra elas, todas as atenções só pra elas, elas não querem dividir nada com ninguém, principalmente o tio Eduardo e o tio Mariano. E você nota que as duas são psicopatas, que as duas não regulam bem da cabeça. As maldades que elas fazem contra a própria família, contra as próprias irmãs, entendeu? Todas as duas tentando separar a Maria Fernanda do Geraldo, Ana Laura do Ramiro. Todas as duas são psicopatas, todas as duas pegam a namorada do tio e matam, tá? Tem a mesma cena do edifício, tá? Só que um pouquinho diferente, porque no Laços de Amor, a Maria Paula, ela fica discutindo com a Nancy vai pra perto e ela cai lá embaixo. E 3 vezes Ana, a cena é um pouquinho mais forte, porque a Ana Letícia realmente empurra, você vê ela empurrar e olhar. E as duas passam direto, não querem nem saber que a mulher tá lá estirada no chão. A mesma cena, tá? Elas vão embora, elas vão trabalhar com os tios, vão trabalhar na imobiliária com os tios. A Maria Paula vai conhecer o Osvaldo e a Ana Letícia vai conhecer o Inhaque, que são 2 homens que querem ganhar dinheiro, jogam em corrida de cavalo e são ambiciosos. Mas com uma diferença, o Inhaque, tá? Em 3 vezes Ana, ele tem uma participação muito maior. A história dele é muito maior do que esse Osvaldo. Tá? Ele tem uma história pessoal de vida e é um personagem maravilhoso, esse Inhaque. Então isso existe nas 2 novelas. Só que o que acontece? Em 3 vezes Ana, você vai ver no início da novela que a Ana Letícia é viúva, foi casada com o Marcelo, que morreu. Aí depois vai mostrar em flashback que esse acidente foi mandado pela própria Ana Letícia. Porque o Marcelo era investigador particular, ele achou a Ana Lúcia, junto com a Soledad. Só que aí o que aconteceu?
Ele sofreu um acidente, só que acabou que ele não morreu. Ele ficou gravemente ferido, perdeu a memória, foi encontrado pela Remédios. Então a Remédios toma conta e coloca o nome dele de Santiago e leva ele pra pensão. Aí você vai ver que a Ana Laura, ela é muito triste. Você vai ver aquele olhar deprimente. Eu acho a Ana Laura mais depressiva do que a Maria Fernanda. Maria Fernanda, apesar de ser cega, ela consegue ser assim, um pouquinho mais forte. Aí você vai ver depois, quando esse Geraldo e esse Ramiro acabar lá no vilarejo, aonde tá a Maria Guadalupe e a Ana Lúcia. Só que eles são roubados. As coisas, as fotos, o celular, tudo foi roubado. Aí o que acontece? Eles vão e dão de cara com quem? Um dá de cara com a Ana, outro dá de cara com a Soledad. Aí perguntam, conta a história, as duas ficam desesperadas, falam pras filhas, né, que estão doentes, que tem que ir pro México. Então as duas vão, tá? Tanto a Maria Guadalupe e a Ana, e a Ana Lúcia e a Soledad vão pro México. E o que vai acontecer? A Maria Guadalupe e a Ana vão pra pensão da Milagres, aonde ela conhece o Nicolas, que é o motorista de táxi, e Ana Lúcia, com a Soledad, vai pra pensão da Remédios. E lá ela reencontra, né? Porque a Ana Lúcia já tinha visto Santiago. Então ela reencontra porque o Santiago tá vivendo com a madrinha, que ele chama de madrinha, e ele é taxista, tá na pensão. Quando a Soledad vê, ela fica desesperada. Porque ele é o Marcelo, que foi lá ameaçar ela, só que depois ela vê que ele perdeu a memória. Então, quando essa Maria Paula percebe que estão perto de achar a irmã, ela faz um monte de armação para não achar a irmã. A mesma coisa a Ana Letícia. Ela também faz. Aí você vê que em Laços de Amor demora mais, né, pra trigêmea, pra Maria Guadalupe acabar sendo encontrada. Apesar da Maria Paula saber e fazer de tudo para que ela não seja encontrada, fazer um monte de maldades, demora mais. É praticamente no final da novela. Já em 3 vezes Ana, não, não demora tanto. Mas também não logo no início, não. Mas aí vai mostrar antes. Só que a reação da Ana Lúcia e a reação da Maria Guadalupe é completamente diferente. A Ana Lúcia, ela fica revoltada com a Soledad. E a Soledad é presa. E no caso da Maria Guadalupe, ela vai saber por acaso, né? Ela vai encontrar com a Maria Fernanda e vai ver e vai escutar a história. Então a Ana vai saber, vai embora, vai se entregar. Então essa Maria Guadalupe, ela vai querer a mãe. Ela vai querer a Ana de volta. E ela vai dizer que só vai aparecer para a família se o tio Eduardo tirar a queixa. Senão ela não vai aparecer. Então ela só aparece quando o tio tira a queixa. Já a Ana Lúcia, ela demora muito para ver a mãe, tá? Fora as confusões que tem, as brigas que tem, porque a Ana Lúcia vai se apaixonar pelo Santiago, que depois o Santiago é o Marcelo, que é o marido da irmã dela, as duas vão brigar pelo mesmo homem, aí vai ter aquela confusão, só que a Ana Letícia é muito mais dissimulada, vai se fazer de boazinha, o Mariano vai acabar que vai encontrar a Ana Lúcia, e aí vai fazer aquela história toda, só que aí depois, o final, né, vai ser o final das vilãs. Porque o que acontece? Os tios, né, tanto o Eduardo quanto o Mariano, vão descobrir através, né, do Oswaldo e do Inhaque quem são as sobrinhas. Que a Maria Paula e que a Ana Letícia mataram as suas respectivas amadas. E que elas gostam deles. Então eles ficam desesperados. Aí o que faz, né, no final de Laços de Amor? Essa Maria Paula, né, prende a Maria Fernanda no solto, porque ela é cega, aí chama a outra irmã, né, a Maria Guadalupe, aí chega lá, prende a Maria Guadalupe também, amarra ela, coloca ela lá no sótão, aí nisso ela se arruma, chega o tio Eduardo, ela se insinua pro tio Eduardo, aí o tio Eduardo empurra ela, e disso ele escuta a Maria Guadalupe gritando, ele vai lá no solto, tenta soltar a Maria Guadalupe, aí o que faz a Maria Paula? Pega o revólver e fala pra ele, larga ela porque você é meu, e fala que não, ela pega, pum, dá um tiro nele, dá 2 tiros nele e mata o tio. Aí quando ela mata o tio, ela deita no chão, fica abraçando o tio, ela prendeu a avó, né, no quarto, deixou sem remédio, botou lá a tal da Felícia também no quarto, deu remédio, mas graças a Deus não aconteceu nada com nenhuma das duas. Aí chega o Nicolas com o Geraldo, né, aí eles escutam um tiro, aí eles saem correndo, aí vai e muda assim a cena, aí você vê sair dos corpos, sai do corpo do tio Eduardo e o corpo da Maria Paula.
como se a Maria Paula, né, tivesse se suicidado. Aí vai mostrar, né, que a Ana foi solta, aí vai mostrar o casamento, né, a Maria Guadalupe com o Nicolas, aí vai mostrar a cerimônia, todo mundo bem, aí vai pegar e no final estão lá vendo, os dois estão juntos, né, vendo o álbum de casamento, aí a câmera aproxima, essa Maria Guadalupe vai fazer na sobrancelha a mesma coisa que a Maria Paula fez. Aí todo mundo ficou em dúvida, quem morreu? Eu acho que deva ter sido a própria Maria Paula, né? Porque eu não sei se ela mudou de cabelo, mas aí ficou a dúvida. Em 3 vezes Ana, a novela tem muito mais, tá? Tem a história Quem Matou a Gina, tem o Valentim. E no final, vai ser a mesma coisa, vai ser protagonizado pela Ana Letícia. Porque a Ana Letícia, depois de tudo que ela fez, ela vai se botar a peruca de Ana Laura, vai pegar a avó, vai deixar a avó lá caída dura lá, sem o remédio, vai querer dar remédio, não morrer, tranca todo mundo. Aí vai lá, amarra, quando chega Ana Lúcia e Ana Laura, ela vai lá, amarra as duas. Aí nisso chega o tio Mariano, ela pega um revólver e aponta pra ele. E começa a tentar seduzir o tio Mariano. Só que aí não adianta. Aí ela dá um beijo nele, ele fica com aquela cara de nojo, e ela falando que sempre amou ele, aquela coisa toda, aquela cenação toda. Aí quando eles escutam o barulho de sirene de polícia, que tá chegando o Marcelo junto com o Ramiro, aí o que acontece? Você vê o tio Mariano com a Ana Letícia no carro. Aí você vê umas cenas assim meio estranhas, né? Ela sonhando, ela delirando com o tio. Aí daqui a pouco você vê um carro acelerando, né? Como se fosse assim uma batida. Aí você vê a Ana Letícia toda de branco, né? Assim com uma camisa de força, como se ela estivesse louca, com uma cicatriz na cara. Aí você vê o tio Mariano numa cadeira de rodas junto com a Veridiana, que foi a mulher que ficou com ele, né? E aí depois, né, corta essa cena, porque nas duas novelas, tá, gente? A Ana Laura casou com o Ramiro e a Maria Fernanda casou com o Geraldo. Só que aí mostra, né, a Ana Laura grávida, tocando piano. Aí vai passar pra parte da Ana Lúcia. Aí vai mostrar a Ana Lúcia lá nos tecidos. Ela ficou com a remédios na pensão. O Marcelo operou, porque ele tinha um tumor na cabeça, então ele virou Marcelo, mas ele fundiu as duas personalidades e eles terminaram juntos. E a Soledad terminou na cadeia. Aí termina a Soledad narrando que aquele dia era muito bom pra ela, que foi o dia mais feliz da vida dela, mas agora que ela encontrou a tranquilidade que ela nunca teve. Assim, os dois se beijam e termina a novela. E a Ana Letícia teve um filho, o Inácio, junto com esse Marcelo, que no final ele resgata. Então, assim, eu gostei muito de 3 vezes Ana, tá? Só não gostei da Soledad continuar na cadeia. Laços de Amor foi uma novela um pouquinho mais arrastada, porque não tinha muita coisa. E as diferenças são praticamente essas, porque a Ana Letícia e a Maria Paula são duas doidas, duas psicopatas que, infelizmente, protagonizaram um final trágico com as suas famílias. E é mais ou menos isso as duas novelas. E aí, quem já viu essas novelas? Deixa aí um comentário. Você gostou de Laços de Amor? Você já viu 3 vezes Ana? Deixa aí nos comentários, deixa o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal Anisérie. Ative o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!